Hoje eu venho finalmente gravar o meu relato do segundo parto, que assim como o primeiro foi um parto normal, natural, pelo SUS humanizado, com a pequena diferença de que esse parto foi muito mais rápido que o primeiro e eu considero um parto a jato. Sou a Letícia, sou biomédica, mãe de 2 e vou contar um pouco hoje como foi minha segunda experiência de parto. Eu acho que eu posso começar falando do pré-natal. As duas gestações foram completamente iguais, assim. Não tive nada no pré-natal. Pré-natal, assim, 100% tranquilo. Todos os exames dando dentro do esperado. Então, eu já sabia que eu queria que o meu filho nascesse na mesma maternidade que a minha filha nasceu. Que é uma maternidade pública aqui na minha cidade, que oferece um serviço humanizado. E eu já tinha tido uma excelente experiência na primeira vez. E como estava indo tudo bem, né, provavelmente eu iria ter o meu segundo filho lá também. Porque lá eles só internam pacientes de risco habitual. Então você não poderia ter pressão alta, diabetes gestacional, nada que complicasse um pouquinho a sua gestação. Como a minha estava indo tudo certinho, então no final da gravidez o médico falou, muito provavelmente o seu filho vai nascer lá também, como a primeira nasceu. A gestação assim bem tranquila e a gravidez chegou a 40 semanas. A minha primeira filha, como eu contei no relato do parto dela, nasceu de 40 semanas e 3 dias. E vou começar esse relato agora do parto em si, falando do início do dia do que ele nasceu, né? O meu filho nasceu exatamente no dia que completou 40 semanas, só que eu tava muito tranquila. Porque na minha primeira gestação, eu tava assim, quando completou 40 semanas, eu fiquei, ai, 40 semanas não vai nascer. Na segunda, eu botei na minha cabeça que ia nascer entre... depois que completasse 40 semanas, antes de completar 41. Então, no dia que completou 40 semanas, eu tava muito tranquila. A minha sogra tava aqui na minha casa, já assim como aconteceu na primeira vez. Nessa vez, a maior ajuda dela seria ficar com a minha filha, né? Que tava com 2 anos e 3 meses na época. E aí ela chegou e era um sábado, eu acordei. Ela chegou não, ela já tava aqui há uns dias. E era um sábado, o dia que eu completaria 40 semanas. Eu acordei e falei, olha, eu vou dar uma volta com a Laura no parquinho, que ela costumava ir. E eu deixei umas sobrecoxas no forno. A senhora dá uma olhada, que na volta eu vou passar no mercado comprar umas coisas. E depois a gente almoça junto. Aí, beleza. Saí. Aí eu saí, brinquei com a minha filha no parquinho, tudo isso no dia que eu tava completando 40 semanas. E aí, do parquinho, minha mãe e minha irmã me ligaram. Menina, você vai parir aí, não sei o quê. Eu, não, de boa, não é assim. Um parto não é assim, do nada, que acontece, né? E aí, brinquei com a minha filha. Quando deu mais ou menos próximo da hora do almoço, eu passei no mercado, comprei as coisas que eu queria comprar no mercado e fui pra casa. E aí eu cheguei em casa, meu marido tava aqui, que tinha vindo pra almoçar, a gente almoçou. E aí eu preparei minha filha pra soneca da tarde, escovei o dente dela e fui deitar com ela. E aí eu deitei com ela, acabou que o meu esposo ficou na sala, mexendo no computador, e a minha sogra acho que foi descansar na rede, na varanda que a gente tem aqui. E aí eu tava lá deitada com a minha filha, só que eu não dormi. Ela dormiu e eu comecei a sentir algumas coisas. Senti alguma coisa e assim, como eu já tinha passado por um parto, eu acho que mesmo se eu não tivesse passado, eu sabia que tava acontecendo alguma coisa. Só que era alguma coisa assim, bem levinha, bem levinha. Aí eu levantei e falei com meu marido, falei, olha, tem alguma coisa acontecendo. E a gente já ficou em alerta. Aí que ele falou o seguinte pra mim, você vai pro nosso quarto e vai tentar dormir pra descansar. Porque se você realmente entrar em trabalho de parto hoje, o bebê nascer, você precisa estar descansado e bem alimentado. Aí eu deitei na nossa cama, fiquei lá, continuei sentindo algumas coisas, mas eu não dormi. Porque eu tava bem, mas eu não tava com sono pra dormir. Mas eu acabei descansando, né, nesse tempo. Aí eu levantei, depois de mais ou menos 1 hora que eu tava ali só deitada, fiquei mega entediada, levantei e falei, olha, ele continuou na sala, mexendo no computador. Falei, olha, eu não consegui dormir, né? Imaginei que você não fosse dormir mesmo. Mas eu continuo sentindo algumas coisas e só que assim, tranquilo, não tá, vamos ver se isso evolui ou não, né? Minha cabeça ia acontecer como aconteceu da primeira vez, no parto da minha filha, que eu ia sentir as fraquinhas, 1 hora ia sentir muito forte, meu marido ia contar o tempo, e quando eu entrasse em parto ativo, né, 3 contrações, num intervalo de 10 minutos, com a contração durando mais ou menos 1 minuto, e eu sentindo uma dor bastante forte, a gente iria pra maternidade. E assim,
assim, isso já era o meio da tarde, a gente tava ali, minha sogra também se juntou a nós, a gente começou a conversar sobre um assunto específico, e esse assunto acabou rendendo bastante, e eu ali sentindo hora uma coisa, hora outra. Eu tava fazendo um bordado numa toalhinha pro meu filho que ia nascer, sentei, fiquei fazendo bordado. Aí nessa minha filha acordou, e eu sentindo algumas coisas bem leves. Aí quando a minha filha acordou, eu falei com meu marido, vamos dar uma volta no quarteirão? Porque eu tava com trauma do meu primeiro parto. Que o meu primeiro parto, como eu já disse no relato, eu passei algumas horas sentada numa cadeira. E desde que a minha filha nasceu, eu falei, se um dia eu tiver outro filho e tiver um parto mais ou menos parecido, eu não vou cometer esse erro de ficar sentada. Eu vou ficar muito ativa no parto. E aí quando eu falei isso com meu marido, que eu queria dar uma volta no quarteirão, a minha filha já se assanhou pra sair também. Ele falou, você tá com muita energia, você vai parir hoje, certeza. E aí ele ficou afobado, ele foi se arrumar, porque ele falou, não, vai nascer hoje, você tá com muita energia. E nessa acabou que a gente nem saiu, né? Continuei aqui e assim, tranquila, acontecendo as coisas, a gente lanchou. Quando deu mais ou menos umas 6 horas da tarde, começou a apertar um pouco. E aí eu comecei a fazer mais ou menos o que eu fazia no meu primeiro parto, que era ficar de joelho, apoiada no sofá, né, pra sentir a contração de maneira eficiente. Só que a primeira vez que eu me ajoelhei e apoiei no sofá pra descansar, a minha filha me escalou. Agora imagina a situação, você tá em contração, tá? Elas começaram a ficar um pouco mais doloridas, né? Você tá lá vivendo um parto, né? Um trabalho de parto, e a sua filha de 2 anos começa a te escalar. Eu no chão, ajoelhado, com cabeça apoiada no sofá, e ela começou a me escalar. Eu falei, gente, não tem condição disso acontecer dessa maneira. E aí eu levantei e fui pro meu quarto e passei o resto do tempo lá. Minha filha não gostou muito de me ver longe dela, mas foi o que tinha que acontecer naquele momento. E uns dias antes do meu segundo filho nascer, desse dia que eu completei 40 semanas, eu tava assim no celular pesquisando umas coisas de parto, lendo mais algumas coisas, né, que eu gosto de ler sobre esse assunto. E eu cheguei a um vídeo sobre hipnose de parto, a auto-hipnose, e eu achei interessante. E fui assistir, né? Nesse vídeo a moça explicava que ela tinha feito hipnose de parto, a auto-hipnose, nos 3 partos dela, e isso poderia levar um parto até sem dor. E ela explicou mais ou menos como isso funcionava. Sem preconceito nenhum, né? Não é uma coisa assim que você vai ficar hipnotizada com um pêndulo na sua cara e fazendo coisas que outras pessoas pedem pra você fazer. Na verdade, isso é uma coisa que a gente faz na nossa vida, mas a gente não percebe ou não dá esse nome. Por exemplo, quando alguém tá falando com você, o assunto é chato, ou sua cabeça tá em outro lugar, isso acaba sendo um tipo de auto-hipnose, né? De maneira bem grosseira, foi isso que ela explicou no vídeo. Na verdade, essa coisa de hipnose de parto, são muitas outras coisas que você pode fazer. Envolve afirmações, visualização do parto. E se eu vier a engravidar uma 3ª vez, com certeza é um assunto que eu vou me aprofundar. Mas dessa vez, assim, porque não você encontra livro pra comprar, curso pra fazer, mas realmente não daria tempo. Eu já tava com mais de 39 semanas, quase 40. Falei, bom, eu vou fazer isso que eu aprendi agora. E o que foi? Bom, eu fiz de maneira bem grosseira a auto-hipnose. Como que era? Quando a contração vinha, diferente do meu primeiro parto, né? Se você assistiu o vídeo, você viu que eu me imaginava subindo uma colina, chegando no topo e depois descendo. No segundo parto, quando a contração vinha, eu imaginava uma coisa muito boa, uma situação muito boa acontecer. Como isso funcionava? Assim, a contração vinha e como que eu me deslocasse daquela situação e não focasse na dor. Porque mesmo que você dê uma topada e você fique pensando assim, tá doendo, tá doendo, tá doendo, aquilo vai acabar doendo muito mais do que de fato dói, né? E aí, uma série que eu assisti muito durante a gestação, dessa minha segunda gestação, foi Chamem a Parteira, que é uma série que tinha na Amazon Prime, mas eles tiraram, eu não sei porque a gente não terminou de assistir, mas é uma série muito legal, que fala da rotina de parto num bairro pobre de Londres, na década de 60 ou 50, se eu não me engano. Então eu acabei assistindo muitos partos durante a minha gestação. E em dado episódio, conta a história de uma família muito pobre, eles já tinham 8 filhos, eles moravam num apartamento de 2 quartos, a situação deles era difícil. E no final da série, aparece eles, no final desse episódio, aparece que eles conseguem uma casa no campo. Então, o episódio termina assim, com 7 filhos correndo num campo, o pai correndo e a mãe com o 8º filho, que é bebezinho, no colo, correndo e
em direção à casa que eles ganharam, né, da prefeitura, porque eles eram uma família muito pobre, da prefeitura, assim, dos serviços dos órgãos públicos. E quando a contração vinha, eu me imaginava numa situação muito parecida com essa. Eu me imaginava numa praia, o meu marido e minha filha correndo numa areia, num lugar muito bonito, e eu com meu filho, que estava para nascer, no colo, correndo atrás deles. Então, pode parecer um pouco de loucura, mas toda vez que vinha uma contração, eu imaginava essa situação. Da gente muito feliz, correndo, e eu acabava desfocando da dor da contração em si. Eu achei essa coisa de auto-hipnose, assim, hipnose de parto, eu realmente preciso me aprofundar nisso, muito parecido com o livro O Milagre da Manhã. Se você já leu, no livro ele também fala de afirmações e de visualizações, então eu tenho bastante vontade de me aprofundar nisso. Mas, voltando a falar do parto, outra coisa que eu decidi também nesse parto é que eu não iria ficar com um rosto assim, que nem eu fiquei no meu primeiro parto. Eu até coloquei uma fotinha, né, do meu primeiro parto naquele outro vídeo do meu relato, que eu passei o trabalho de parto inteiro assim, e nesse segundo parto eu decidi que eu ia parir plena, que eu não ia fazer careta. Então, além de eu ter tentar fazer esse exercício, né, de me imaginar numa situação muito boa, muito confortável, eu simplesmente ficava com o rosto assim, pleno, durante as contrações. Se meu parto tivesse sido fotografado, filmado, vocês iam perceber que eu passei o tempo todo assim, pleno. Não queria forçar, né, fazer careta, só viver aquela situação. Então, mais ou menos a partir das 6 horas, assim, lá eu fui pro meu quarto e fiquei vivendo as contrações, sentindo, né, elas vinham, não estavam nem perto do que eu senti no meu primeiro parto. Uma coisa que eu esqueci de falar no meu primeiro trabalho de parto, naquele vídeo que eu gravei do outro relato, é que o meu marido, ele aprendeu a fazer umas massagens, que eu pesquisei e aprendi que é uma massagem que as doulas costumam fazer e aliviava muito a dor. Ele apertava aqui os meus ossos do quadril. E nesse segundo parto, eu fiquei esperando uma dor mais forte chegar pra começar a contar, né, o tempo pra ir pra maternidade, pro meu marido fazer essa massagem. Que spoiler, ele não fez nenhuma vez no meu segundo parto. Porque se a dor do meu primeiro parto foi 10, a do meu segundo foi 1. Então, assim, se o segundo parto dói menos, isso não é regra. A minha experiência foi que sim, doeu menos. E aí eu já tava no quarto lá, né, e aí em algum momento eu senti assim um tec aqui embaixo. Não sei se foi nessa hora que o meu filho desceu. Eu não sei dizer se meu marido estava contando as contrações, como ele contou do primeiro parto, né? Provavelmente ele estava. Eu só sei que em determinado momento ele entrou no quarto, começou a se arrumar pra gente sair. E aí ele falou, termina sua mala, se arruma que não dá mais pra gente ficar aqui, a gente vai ter que sair. Só que eu não tinha a menor condição mais de arrumar a minha mala. E como eu disse no meu vídeo, né, de mala de maternidade da mamãe e do acompanhante, eu deixei um post-it em cima da minha mala com as coisas que faltava colocar na mala, né? Que era tipo documento pessoal, celular. E aí ele teve que terminar essa mala pra mim, porque eu tava completamente na partolândia. E aí a gente saiu sem uma mochila tiracolo, eu saí sem nenhuma bolsa tiracolo e sem água. E eu nunca saio sem água. Ele colocou meus documentos dentro da minha mala, né? Todas as outras coisas que eu ia precisar, ficou com meu celular. E eu não levei água. E eu detesto sair sem água. Eu nunca saio sem água. Porque a mochila que eu uso a tiracolo é a mochila da minha filha, como eu já disse no meu vídeo de mochila de passeio de bebê. E as outras bolsas que eu tenho, elas são pequenas, não caberia minha garrafa de água, que é uma garrafa de 900 ml que eu ando pra cima e pra baixo com ela. Então eu saí sem água. Eu já saí incomodada que eu saí sem água. Tudo bem. Água, minha garrafa tá aqui. Eu não fico sem ela. E aí a gente se arrumou pra sair, e aí a minha sogra falou, ai, eu não tirei nenhuma foto com você dessa sua segunda gravidez, vamos tirar uma foto? E aí eu tirei uma foto sorrindo naquele momento, provavelmente eu já tava com 10 centímetros de dilatação. Eu não tenho essa foto, senão eu colocava ela aqui, mas eu tenho algumas fotos desse momento. Meu marido precisou calçar o meu sapato, eu tava assim, completamente imersa na partolândia, e foi nesse estado que eu saí de casa. E aí a gente pegou as coisas, despedi da minha filha, desci do elevador, né? E aí eu não consegui mais andar. Eu desci, fiquei no elevador parado, meu marido pegou as malas, colocou no carro, né? Desci do meu apartamento até a garagem do prédio,
colocou no carro, sentou atrás do volante, começou a tirar o carro da garagem e ficou me esperando, sentado assim, olhando. Eu falei, você volta aqui que eu não tô conseguindo andar mais. Eu acho que o bebê já tava descendo, já tava encaixado, né? O vizinho veio participar do relato de parto dele. Bom, eu não sei o que estava acontecendo naquela situação. Eu imagino que eu já tava de 10 centímetros de dilatação e ele já tava descendo o canal de parto. Sei que eu não tava conseguindo andar. E aí meu marido saiu do quarto, saiu do carro, foi até o elevador, me buscou, me colocou no carro. E eu já fui assim no carro, né? Toda torta, assim, na Partolândia, completamente na Partolândia. E aí ele falou, vamos rezar uma Ave Maria por esse momento. E eu não conseguia falar uma palavra. A maternidade é bastante perto da minha casa, né? Coisa de 10 minutos de carro. E aí chegando lá, a gente desceu, ele me ajudou a andar da frente de onde ele estacionou o carro até a recepção. A gente deixou as malas e foi. E aí chegando lá, aconteceu uma cena de filme, assim. A atendente estava no telefone resolvendo uma situação do problema da vida dela, né? Um problema da vida dela. Ai, você não pode deixar ele fazer isso com você. Sabe esses tendentes de filme mesmo? Foi isso que aconteceu. E eu lá. Eu quase falei, mulher, você não tá vendo que eu tô aqui parindo, tendo um filho. E aí tinha um senhor e uma garota do lado, assim, sentados. E o senhor levantou, assim, falou, senta aqui. Aí eu falei nada, né? Meu marido que falou, ela não gosta de sentar, ela não vai conseguir sentar. E aí a atendente, não, você não pode deixar ele fazer isso com você. Não, porque já esteve internada aqui, que ano, né? E nessa, assim, demorou um pouco, mas ela fez o nosso cadastro, nossa ficha lá e a gente subiu. E quando a gente subiu, tinha lá, eu já conhecia, né? Tem uma salinha que eles avaliam as pessoas que chegam ali, né? Se tá com trabalho de parto ou em outras situações. E aí tinha uma garota na minha frente, já esperando com uma pessoa que eu imagino que seja a mãe dela. Só que ela tava bem assim, nossa, que eu tô grávida. E aí eu tava assim, e aí quando o enfermeiro passou por mim, eu olhei pra ele, porque ele ia chamar a menina antes, né? Só que eu olhei pra ele e falei, olha, as contrações estão uma atrás da outra, eu não tô aguentando mais. Aí ele só me olhou assim, meio de rabo de olho e falou, o médico já vai te atender. E aí ele entrou na sala, né? Essa salinha onde eles avaliam as pessoas antes de qualquer coisa. E aí ele me chamou pra entrar, mas pediu pro meu marido ficar do lado de fora, porque tinha bastante gente lá dentro. Realmente, tinham muitas grávidas. E aí ele me botou num cantinho e falou, tira a calcinha que o médico já vai te avaliar. E aí eu fiquei num cantinho assim, e aí ele depois me pegou, me direcionou pra uma maca, que estavam todas cheias quando eu entrei naquela salinha, mas foi em menos de um minuto, ele me colocou em uma. E aí veio o médico e fez Então, eu não tenho... Teoricamente, ele fez o exame de toque nessa hora, mas eu não tenho memória do exame de toque, desse exame de toque. Eu só lembro do médico falando por esse enfermeiro assim, tá nascendo. Só lembro disso. E aí, eu tava completamente na Partolândia. Eu comecei a pedir água pro enfermeiro. Me dá água, me dá água. Não tem minha garrafa, me dá água. Aí ele falou, vamos resolver isso aqui, depois você bebe água, tá? Eu falei, não, eu quero água. Aí ele falou, senta nessa cadeira de rodas que a gente vai te levar lá pra dentro. E nisso, a gente saiu dessa sala, né? Ele pegou a cadeira de rodas do lado de fora dessa sala. Meu marido tava ali. Meu marido saiu correndo pra pegar as malas. Sei lá se o enfermeiro nessa hora falou pra ele que tava nascendo. E aí ele falou, não. Eu falei, não quero sentar. No final das contas, eu sentei na tal da cadeira de rodas. E a maternidade estava lotada nesse dia. Tava lotada. Nasceram 11 bebês nesse dia. Foi dia 25 de setembro do ano passado, de 2021. E aí, eles me colocaram no centro cirúrgico. Só que eu nem percebi que eu tava no centro cirúrgico. O meu marido, depois que chegou e viu que estavam me levando, porque ele foi correndo pro carro, pegou as coisas e subiu. Quando ele viu eu entrando no centro cirúrgico, e a gente já conhecia essa maternidade. Eu tinha estado naquele centro cirúrgico 2 vezes. A primeira, pra fazer as suturas das lacerações que eu tive no meu primeiro parto. E a segunda vez, quando eu drenei a mastite. Então, ele conhecia, ele sabia que ele era o centro cirúrgico. E ele falou que ele gelou quando ele viu me levando pro centro cirúrgico. Ele falou, nossa, será que aconteceu alguma coisa e vai ter que ser cesárea? Não, o que acontece? A maternidade estava lotada. Todas as salinhas que são de preparar parto e parto, né? Que é que eu fiquei, que tem chuveiro e bola, estavam lotadas. E como meu filho estava de fato nascendo, eu não precisaria de muita estrutura. Eles me colocaram no centro cirúrgico e a médica estava lá me esperando.
Só que eu já tava assim, enlouquecida. Ela falou assim, sobe na maca. Eu falei, não, eu vou subir na maca. Eu quero a banqueta. Minha filha nasceu aqui e nasceu na banqueta. Ela falou, não vai ter banqueta dessa vez. Não teria nem tempo de ter banqueta. Eu, não quero. Tava super rebelde. Eu não queria parir deitada, né? Porque eu tinha lido no livro Parto Ativo que os partos devem acontecer na posição vertical, que é a posição fisiológica favorável, e eu não queria ter esse parto no horizontal. E a médica falou pra eu deitar, foi a última coisa que eu queria escutar. Eu falei, essa mulher vai falar pra eu deitar, vai bater na minha cara, vai falar que não doeu pra fazer. Eu imaginei eu sofrendo uma violência obstétrica. Passa na cabeça de uma pessoa que tá completamente na partolândia, né? Aí que eu comecei a deixar a médica um pouco irritada. Ela tava assim, se segurando. Ela, não sofri nenhum tipo de violência obstétrica. A médica e os enfermeiros e a equipe foram bem legais comigo, apesar de eu estar meio enlouquecida. E aí eu falando que queria banqueta, e aí finalmente eu deitei na maca e eu pedi anestesia. Eu quero uma anestesia! Aí a médica falou, não vai ter, não daria nem tempo de ter anestesia. E aí eu já tava deitada nessa hora e o meu marido virou pra mim e falou assim, o que você tá sentindo? Você tá confortável? Só que eu não reconheci o meu marido nessa hora, porque ele tava todo paramentado, né? Porque era no centro cirúrgico. E tava de máscara, porque era pandemia. E eu falei, eu quero ficar em posição vertical, mas tá bom. Eu não reconheci o meu marido nesse momento. Eu achei que era mais um enfermeiro ali. E aí veio uma mulher pedir o meu nome completo. Aí eu falei, aí eu falei meu nome, soletrei meu sobrenome. E aí o meu marido ajudou ela, porque o meu sobrenome é um pouco diferente. E aí eu falei, gente, essa pessoa não é um enfermeiro, é o meu marido. Que coisa, né? Muitas coisas passam na cabeça. E aí ela pediu meu endereço. Eu falei, gente, endereço aí já é demais, né? Eu falei, ele vai te falar meu endereço. E aí a médica fez a avaliação e realmente falou, não, tá nascendo. E aí eu fiquei com muito medo. Por quê? Uns dias antes, quando eu tava assim, uns dias antes não, acho que algumas semanas e até um mês antes desse trabalho de parto, eu tava com medo. Por quê? No meu primeiro parto, o que eu senti mais dor foi quando nasceu, né? No período expulsivo, que eu senti muito círculo de fogo. E ali eu fiquei, quando eu já tava ali deitada, eu fiquei com muito medo de sentir aquele círculo de fogo de novo. Mas a situação foi um pouco diferente. Eu tava ali, que não tinha volta, que ia nascer. E aí a médica falou, bom, vai nascer. E aí eu comecei a fazer força, né? Porque a força é uma coisa que você sente vontade de fazer, não é uma coisa que você controla. Quem já teve parto normal sabe que é assim, a dor simplesmente você faz. E aí eu fiz uma força e a médica, não aconteceu nada. E aí a médica falou, nossa, sua placenta não, sua bolsa ainda tá íntegra. Acho que eu vou estourar pra não ter muita bagunça. Ela foi lá e estourou minha bolsa. Saiu um monte de água, talvez ela não teria necessidade de fazer isso, né? Mas ok, ela fez, não senti nada. E aí, depois que ela fez isso, eu fiz mais uma força e aí nasceu. E muito diferente do primeiro parto, onde eu senti um círculo de fogo, onde eu senti uma queimação, uma floresta pegando fogo, uma queimação total, um prédio em chamas. Dessa vez eu não senti isso. E eu senti o meu filho de fato nascendo. Eu senti saindo a cabeça e saindo o corpinho. Foi uma experiência completamente diferente da primeira. Foi assim, muito diferente. E melhor ainda, eu não tive laceração. Isso pra mim foi assim, a cereja do bolo desse parto. Eu não tive laceração. E a médica disse que depois, ela me disse, né, que ela me ajudou, ela colocou a mão no meu períneo, assim, pra segurar, pra dar um certo tipo de sustentação. Não sei se isso fez diferença no final das contas. Só sei que, assim, não tive laceração nesse parto. E o pós-parto foi completamente diferente. Com uma semana eu já tava abaixada, limpando a gaveta da geladeira. E eu tinha que ficar me lembrando que eu tinha tido um filho, porque eu não sentia completamente nada. A recuperação foi, assim, bizarramente diferente. E eu acredito que tenha sido por causa disso. De nascer, né, eu tava mordendo a máscara que eu tava, a médica falou, você quer uma gaze? Eu te enrolo umas gases aqui, eu te dou pra você morder. Porque eu não sou, assim, de gritar nessa situação, mas eu queria fazer força, assim, e morder uma coisa. E aí, na hora que nasceu, eu falei, alguém, por favor, pode tirar essas gases da minha boca? E aí todo mundo que tava na sala começou a rir. Foi assim, eu cheguei na maternidade
já nasceu, né? E aí ela falou, olha, o parto vai ser diferente. Quando eu tava lá, né, pedindo anestesia, pedindo água, pedindo banqueta, ela falou, olha, o seu parto vai ser um pouco diferente do primeiro, mas no final vai ser igual. A gente vai fazer o contato pele a pele, assim que ele nascer, eu vou colocar ele em cima de você. E aí foi isso de fato que aconteceu. Ele nasceu, ela colocou ele em cima de mim e só que eu tava assim, ó. Eu não tava acreditando que ele já tinha nascido. E isso era assim, eu esqueci de falar, mas eu saí de casa 9 horas da noite. E ele nasceu 15 para as 10. Na certidão de nascimento dele tá 15 para as 10. Então, assim, o meu tempo na maternidade foi bem curto. E de manhã, no mesmo dia, eu tava brincando, balançando a minha filha no carrinho, pegando ela de escorrega. Então, assim, eu tava assim, fiquei parada assim, com o meu filho em cima de mim, recém-nascido, meu marido do lado, meu marido, olha pra ele, olha pra ele. E eu tava assim, eu só reparei que ele tinha as unhas muito grandes, mas eu tava assim, meio que em estado de choque, né? De aquilo já ter acontecido e acontecido assim, de uma maneira tão diferente pro lado positivo do que tinha acontecido da primeira vez. E se da primeira vez eu já tinha saído assim muito feliz, né? Tinha tido uma experiência muito positiva, feliz, um parto humanizado. No segundo parto eu saí de lá me sentindo a Dona Maria Parideira. E assim, me sentindo muito pouco incrédula, né, do que tinha acontecido. E aí ela fez os cuidados, ela mesma cortou o cordão, diferente do meu primeiro parto, que meu marido cortou o cordão e teve um momento. Esse foi um pouco mais rápido, porque eu tava ali num ambiente completamente improvisado, né? Não era pra nascer no centro cirúrgico, a maca era super estreita, mas eu fiquei um tempo ali com meu filho no colo, em cima de mim, fazendo contato pele a pele. Meu marido saiu, foi pro alojamento esperar a gente. E até que uns minutos depois, eu não tenho noção quanto tempo foi, a enfermeira pediu ele pra cuidar e a outra enfermeira veio me ajudar, me levou pra tomar banho e foi assim que aconteceu. Fica de mensagem pra todo mundo que teve um primeiro parto que talvez não tenha sido muito bom, ou que, assim como o meu, tenha sido bom, mas foi uma dor muito grande e a segunda vez não vai ser igual. Eu acho que isso aplica até pra várias coisas na vida, né? Então esse foi o relato do meu segundo parto, meu parto humanizado pelo SUS, normal, natural, rápido, a jato, sem laceração. Um beijo e até a próxima dica.